A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 aqui pela classe dos adultos, na nossa escola bíblica dominical, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 10, lembrando aos irmãos que as 9 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Fé Cristã, amém? Esta lição, então, irmãos, de número 10, ela tem como tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Nós temos como texto áureo Romanos capítulo 3, no verso de número 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre da sua mãe, desde o ventre materno. Aqui nós já temos uma referência bíblica, irmãos, lá em Salmos, de número 51, no verso 5, vem dizendo assim, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então aqui nós estaremos nos norteando pela palavra do Senhor para estudarmos esse contexto para nossa lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe Gênesis capítulo 1, do versículo 1, 6 ou 7, e também Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo de número 14. Gênesis capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ó, o verso 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui, irmãos, já cabe uma reflexão, né? Nem tudo aquilo que é agradável aos nossos olhos é agradável aos olhos do Senhor. Então nós temos que ter esta reflexão no coração, ó. Eva viu que a árvore era agradável aos seus olhos e acabou ali, não deve fazer mal nenhum, e acabou sendo enganada ali. Então volto a frisar, nem tudo aquilo que é agradável aos olhos do ser humano é agradável aos olhos do nosso Salvador, amém? O verso de número 7 diz assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha Romanos capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a partir do verso 12, ó: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o verso 13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Verso 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Nós estaremos estudando então este contexto aqui na nossa lição de hoje, que tem como objetivos específicos. Estaremos estudando 3 objetivos. O primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. O segundo objetivo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro objetivo, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. E como parte motivacional, irmãos, para a lição de hoje, nós devemos reconhecer que somos pecadores e crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só nele nós encontraremos o que? A salvação para a nossa vida. Só nele, só na pessoa bendita de Jesus Cristo é que o ser humano ele pode retornar à presença de Deus. Por si
por si mesmo, como nós estaremos estudando, isto não é possível. Olha o que Provérbios 28:13 vem dizendo: ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós terminaremos a lição de hoje, né? Quero aqui deixar, né, o final da lição: ainda há esperança, amém? Nós temos então como palavra-chave para a lição de hoje a palavra pecado, que ela tem a sua origem tanto no grego, né, significa amartano, como também no hebraico, atar. E o que é o pecado? O significado de pecado, da palavra pecado: errar um alvo, ou seja, errar um objetivo determinado. Espiritualmente falando, é o que? É desobedecer à vontade do nosso Deus para a nossa vida, é desobedecer a palavra, o princípio de vida que Jesus Cristo deixou para que possamos estar vivendo, tendo Ele sempre como nosso modelo, amém? Nós temos então como parte de introdução para a nossa lição de hoje. Nesta lição, ó, nós pretendemos mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e de refutar à luz da Bíblia, ou seja, à luz das Escrituras, tendo como norteador a palavra do Senhor, as principais crenças inadequadas. Aqui também, volto a frisar aos irmãos, né? É somente em Cristo Jesus que é possível a restauração do ser humano a Deus. Olha o que João capítulo 14, no verso 6 vem dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda lá em Atos capítulo 4, verso 12 diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então nós temos como nosso norteador, nosso manual de fé e conduta, a palavra do Senhor. Estaremos estudando 3 tópicos na lição de hoje. O primeiro, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. O segundo tópico, nós estaremos estudando aqui a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro tópico, para finalizar a nossa lição, estaremos estudando sobre o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Lembrando aos irmãos que os nossos tópicos, eles são ali fundamentados, né, nos objetivos que nós já citamos para a lição de hoje. No primeiro tópico, nós temos aqui 3 subtópicos. Deixa eu ver se 3 subtópicos. 4 subtópicos, melhor dizendo. O primeiro subtópico diz assim: o autor do pecado. Aqui, irmãos, a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Lá em Apocalipse capítulo 12, no verso de número 9, nós temos como referência da palavra do Senhor: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós, como estudiosos da Bíblia, gostamos de estar lendo, sempre nos alimentando da palavra do Senhor, nós vamos perceber que de Gênesis a Apocalipse, o inimigo de nossas almas, ele tem uma função registrada na palavra do Senhor, que é o quê? Enganar. Se os irmãos pegarem de Gênesis capítulo 3, ali da queda que nós estaremos vendo aqui, até o livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que ele será solto e continuará a enganar. Então o papel dele é o que? É enganar, nos tirar, nos afastar da presença do nosso Deus. Ainda podemos estar trazendo aqui aos irmãos um conceito muito interessante, que o pecado não teve a sua origem no Jardim do Éden. Pautados na palavra do Senhor, nós entendemos que com a rebelião de Lúcifer lá no céu, ali se originou o pecado. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui em Ezequiel, capítulo de número 28, no verso de número 13. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado,
foram preparados. E aí, irmãos, nós entendemos aqui, que a rebelião contra Deus, e quando ele foi expulso do céu, ali se originou, né, o pecado. O segundo subtópico que ele vai trazer, foram abertos os olhos de ambos, como nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, no verso de número 7 do livro de Gênesis. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Eles se envergonharam e procuraram se esconder da presença de Deus. E é assim que o ser humano ele faz quando ele está em pecado, né? Espiritualmente falando aqui, ele se sente nu, desprotegido da armadura de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então o que? Causa isso uma vergonha. E o que acontece quando se erra? Até uma criancinha pequena, que é o que? Quer se esconder. E quando Deus desce ali, porque a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus descia no jardim do Éden, ele pergunta: Adão, onde tu estás? E aí Adão estava ali na moita. E aí ele fala assim, né? Estava nu e por isso me escondi. E aí Deus fala para ele assim: ué, quem te mostrou que tu estavas nu? Né? Então ali, irmãos, já houve o que? Uma ruptura imediata da comunhão de Adão ali com o Criador. E o que? A morte espiritual, pois morte significa separação, conforme Isaías capítulo 59, do verso 1 ao verso 2, que diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos, olha aqui, o pecado separa o ser humano de Deus, e foi por causa da desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele entrou o quê? A morte. Nós vamos ver aqui posteriormente, né, um tópico só tratando desse assunto aqui, mas já adiantando aos irmãos, Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo vem dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Daqui a pouco eu vou trazer uma referência aos irmãos também lá em Eclesiastes capítulo 7, capítulo de número 7, no verso de número 20, a respeito desse conceito aqui. Caminhando para o terceiro subtópico, temos a consequência da queda no Éden. Aqui, irmãos, nós estaremos estudando que a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, mas ela afirma que isso é uma realidade, conforme nós já lemos em Romanos capítulo de número 5, no verso de número 12, e agora também quero frisar o verso de número 19 deste mesmo capítulo. Paulo vem dizendo assim, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Olha só então o subtópico de número 4, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, tanto corpo como alma como espírito. Aqui eu tenho algumas referências bíblicas aos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 10 diz assim, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Olha o que ainda diz lá em Romanos capítulo 2, no verso de número 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ainda Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, no verso de número 1, ele diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E aqui também, irmãos, eu quero trazer um texto muito interessante aos irmãos aqui, lá em Tiago, capítulo 3, no verso de número 9, que daqui a pouquinho nós estaremos fazendo leitura. Por quê? Porque o ser humano está incapacitado, como disse aos irmãos anteriormente, de conhecer a Deus por seus próprios
esforços, ele está incapacitado. Quem vai fazer isso? Ó, é o Espírito Santo do Senhor, quando nós, como nós vamos ver aqui, no nosso livre-arbítrio, nos voltamos para ele. Ó. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, ela está desfigurada, mas não aniquilada. Agora vamos ler lá Tiago capítulo 3, no verso 9, quando ele nos ensina ali sobre a língua. Tiago vai falar assim, ó, com ela, né, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ou seja, vamos enfatizar aqui, ó, feitos à semelhança de Deus. Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, ele não nos abandonou, como nós veremos lá na conclusão da nossa lição de hoje. Mas nós temos o quê? O livre-arbítrio. Deus nos colocou, Deus nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder, vamos dizer assim, que nós temos de fazer o quê? Ou melhor dizendo, né, vamos trocar poder por liberdade, que nós temos de fazer as nossas escolhas. Então, o homem, ele tem a escolha de continuar no pecado, de continuar no erro, de continuar errando o seu objetivo, errando o alvo, saindo da presença de Deus, e ele também tem o quê? Ele tem o livre-arbítrio para fazer a escolha de se achegar mais a Deus. Olha o que Apocalipse capítulo 22, no verso 17, vem dizendo para nós embasarmos esse argumento aqui, nessa explicação que trouxe aqui aos irmãos. Ó. Diz assim, ó, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, olha, vamos enfatizar aqui, ó, e quem quiser, tome de graça da água da vida. E qual é a água da vida? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quem quiser, tome da água da vida. Ou seja, está no ser humano a escolha de passar a sua eternidade na perdição, né? Vamos falar assim, de ir para o inferno, vamos falar dessa maneira, e também de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e passar a sua eternidade com nosso Senhor. Né? A sinopse, né? O resumo deste primeiro tópico, ele vem dizendo, o pecado não tem a sua origem no Éden, como eu expliquei aos irmãos, mas em Satanás, a antiga serpente, ali naquele ato da rebelião contra Deus, né? Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 2. O tópico de número 2, ele tem como tema a heresia que nega o advento do pecado. O que significa essa palavra advento, que eu trouxe aqui já algumas vezes aos irmãos? Aparecimento, chegada. Então, ó, a heresia que nega a chegada, vamos falar, o aparecimento do pecado. O primeiro subtópico, nós estaremos estudando sobre o pelagianismo. Pelagianismo teve a sua origem ali em Pelágio, um monge erudito que viveu de 360 a 420 depois de Cristo. E qual era o conteúdo doutrinário? Ou seja, qual era o ensino que ele trazia ali? Ó? O que se sabe com certeza sobre a sua teologia é o quê? Que o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano, mas nós cremos, nós professamos e nós ensinamos através de uma resposta bíblica o quê? Que a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Nós já lemos Romanos capítulo 5 no verso de número 12. E também, qual é a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a humanidade, né? Para a posteridade? É a morte. O ser humano originalmente não foi feito para morrer, mas quando entrou o pecado no mundo, a evidência do pecado, e a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, no verso de número 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda quero trazer aqui uma referência também aos irmãos, lá em Romanos capítulo 5, verso 14.
Diz assim, ó, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E ainda, irmãos, lá em Eclesiastes, que eu comentei aos irmãos no capítulo 7, no verso 20, podemos trazer aqui, ó, que na verdade, ó, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Ou seja, não existe ser humano sobre a face da terra que não pratique o pecado. Porém, nós já lemos lá em Provérbios 28, né? Lá em Provérbios capítulo de número 28, no verso de número 13, que aquele que confessa, aquele que deixa, aquele que se arrepende, ele encontra misericórdia, né? Então, caminhando agora para o subtópico de número 2, nós traremos aqui a morte de Jesus em favor dos pecadores. Existem muitas pessoas ainda, irmãos, que não creem nesta crença nossa, vamos dizer assim, que Jesus Cristo ele morreu, né, para que nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai. Tem muitas pessoas e muitos ensinamentos ainda. Um exemplo é o que? O Alcorão. O Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus Cristo. Conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. E nós sabemos que a cruz sempre foi o que? Um escândalo para o mundo, né? Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 23, o seguinte, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós, pela palavra do Senhor, sabemos, né, da responsabilidade que nós temos de estar ensinando o que diz na palavra do Senhor. Temos como resumo para este tópico de número 2, o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento, ou seja, da chegada do pecado. Caminhando para o tópico de número 3, nós temos o seguinte tema aqui, ó: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O primeiro subtópico vai dizer assim, ó: pensamentos pelagianistas em nossos dias. Aqui, ó, essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Já no mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, ou seja, cada pessoa é responsável pelo seu próprio pecado. Só que nós, irmãos, devemos conhecer bem aquilo que nós cremos. Por quê? Para sabermos como estarmos combatendo e com respeito tratando com as demais pessoas. Nós devemos saber como identificar a teologia antibíblica, também, apresentar o evangelho para essas pessoas que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E temos também, irmãos, nesta missão, né, e como fator primordial, o Espírito Santo de Deus para estar nos ajudando. Olha o que Lucas, capítulo 12, no verso 12, vem dizendo: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Ainda em Mateus, capítulo de número 10, se não me falha a memória, no verso 20, vem dizendo: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém? Então, aqui caminhando agora para o subtópico de número 2, nós temos o perigo. Aqui, irmãos, é uma questão que o autor da revista enfatizou aqui, muito relevante para esta lição de hoje. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado muitas pessoas para o erro doutrinário. Então, irmãos, a falta de conhecimento da Escritura e a devida interpretação da Escritura pautada, né, tendo como base os princípios bíblicos, né, os ensinamentos da palavra do Senhor, que traz o quê? Que tem levado, melhor dizendo, muitas pessoas
para acreditarem, para crerem em falsas crenças, em falsas práticas dentro das igrejas. Elas terminam atraídas facilmente por esses ensinos errôneos e o que muitas vezes parece o que? Correto. Isaías capítulo 5 vai nos ensinar isso. Isaías capítulo de número 5, no verso de número 20. Olha o que a palavra do Senhor ela vem dizendo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Aqui ainda podemos trazer mais duas referências bíblicas aos irmãos sobre essa parte de analfabetismo bíblico. Olha o que a Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 6, no versículo 3, a parte A. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ainda Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 21, ele diz assim, examinai tudo, retende o bem, né? Caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 3, nós temos, os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e do mormonismo, né? Caminhando aqui para a conclusão da nossa lição de hoje. Aqui, irmãos, temos o seguinte, desde a queda de Adão no Éden, Deus tem mostrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal, né? Que somos nós aqui. Deus, ele nunca nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, no verso de número 5, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E este verso aqui, irmãos, Efésios capítulo 2, verso de número 5, estaremos estudando na lição, né, de número 11. A leitura bíblica em classe será do verso 1 até o verso de número 10. Nós estaremos estudando aqui na aula seguinte. E ainda podemos dizer aqui o que eu falei lá no início da aula, que gostaria de terminar com a mesma frase que comecei. Ainda há esperança, hein? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema: a salvação não é obra humana. E como eu disse aos irmãos, estaremos aqui enfatizando o texto do apóstolo Paulo de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Amém?